mim que não dá fruto, olha aí o fruto no singular, que refere-se ao fruto do Espírito. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Nós somos as varas que estamos ligados à videira, e a videira vai produzir nas varas o fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora o versículo 16 diz assim: vós não me escolhestes a mim, é Jesus falando, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, no singular novamente, que é o fruto do Espírito, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você quer ter os seus pedidos concedidos? Você precisa ter fruto do Espírito: amor, gozo, paz, bondade, benignidade, fidelidade ou fé, domínio próprio. Deus precisa esticar os nossos pavios, irmãos, nos tornar pessoas tranquilas, calmas, que suporte as situações. É preciso deixar que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Amém? Então, santificação é deixar que Deus vai nos moldando na imagem do seu Filho. Ele vai trabalhando conosco, vai tirando tudo aquilo que impede um crescimento. Você já viu como é que uma videira é podada? Há uns anos atrás nós tínhamos, quando morava numa das ruas aqui, Paraíba, nós tínhamos um pé de uva lá no quintal. E depois que dava toda a produção, etc., aquilo secava e ficava tudo feio. E eu chamava lá uma pessoa que conhece isso, que eu não sei mexer com isso. E então a pessoa vinha com aquela enorme daquela tesoura e começava a cortar todos aqueles galhinhos. Ia cortando e deixava aquelas varas todas cortadas. E uma tarde eu estava vendo ele fazer aquilo, depois cheguei do fórum, estava vendo ele fazer aquilo, e eu estava imaginando como deve doer isto na árvore, na planta, né, que é um ser vivo, não sei, uma imagem minha que fiz ali. Eu estava lembrando como também é difícil nós deixarmos Deus ir tirando aquilo que Ele quer tirar da nossa vida, para nos deixar limpinhos, aquela vara pronta. Daí a alguns dias o que acontecia? Começava a brotar, e junto com as folhas vinham também os cachinhos de uva. Você olhava aqueles cachinhos pequenininhos que iam crescendo, já o cachinho de uva já formado ali naqueles entroncamentos, né, onde era podado. Se não podasse um ano, eu não podei, praticamente não deu nada. Deixei aquilo lá, esqueci de mandar podar na época certa, deixei aquilo lá e não deu quase que nada, e produziu uma coisa muito pequena, uma safra muito pequena e muito mirrada a uva. Eu nunca mais deixei. Aí passei a mandar podar direitinho. É assim que Jesus usa essa figura aqui, irmãos. Ele quer limpar as varas para produzir mais. E a vara que resistir, e somos nós as varas, disse Jesus, o Pai corta, tais varas são lançadas, secam-se, são recolhidas depois e queimadas no fogo. Deus não quer isso para nós. Ele nos chamou para nos tornar um vitorioso, mas se você resistir à ação do Espírito Santo, você vai acabar ficando para trás, não subindo e passando por toda aquela situação, e é provável que muitos acabem sendo cortados da videira por não aguentar a grande perseguição que virá na grande tribulação. Por isso, hoje é o tempo de nós nos colocarmos na presença de Deus e dizer: Senhor, limpa-me completamente, porque eu não quero ser deixado para trás. Amém? Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. O diabo tem soprado no ouvido assim: não, é possível sim, você botar um pé na igreja e um pé no mundo, né? Fazer uma coisa, não é possível não. Ou você serve a um ou serve ao outro. E o Espírito Santo sente ciúmes de nós. Ele quer exclusividade. Nós somos propriedades exclusivas de Deus, porque não fomos comprados com prata ou ouro, ou coisa corruptível, diz a Bíblia, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus imaculado. Por isso pertencemos a Deus, e o Espírito Santo de Deus sente ciúme de nós. Irmãos, o Espírito Santo nos foi dado para nos
levar nessa santificação, para nos moldar, para trabalhar conosco. E o Espírito Santo tem duas funções, uma no corpo de Cristo, uma na igreja, que é moldar e preparar a igreja para o arrebatamento, e a outra é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Isso ele faz quando a palavra de Deus é pregada, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E se a pessoa aceita esse convencimento e entrega a sua vida a Jesus, ele nasce de novo. E a partir dali, Deus pega um outro projeto para esta vida, que é fazê-la crescer, limpar tudo aquilo que está errado na vida dele. Quer ver algumas áreas que nós precisamos de santidade e santificação? Vamos abrir na primeira carta de Pedro, depois de Hebreus, Tiago, e depois vem a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13. E esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformeis, isto é, não tomais a forma das concupiscências, das cobiças que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Outra versão diz, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Viver. Sabe, irmãos, aqui na igreja é fácil nós sermos santos, né? É mais fácil, a gente está aqui junto com os santos, parece que a gente fica até mais santo, mas Deus quer que nós sejamos santos, às 24 horas do dia, estejamos onde estivermos. Então, em toda a nossa maneira de viver, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, Deus está requerendo de nós o quê? Separação e consagração a Ele. Mas eu quero ressaltar aqui algumas áreas, porque às vezes quando a gente enfatiza assim, a gente coloca no geral, não se capta bem, mas colocando algumas áreas, eu creio que vai ficar mais fácil para você. Por exemplo, santos no pensar. Tudo começa aqui na mente. Primeiro a gente pensa e depois a gente fala, né? Alguns até falam às vezes sem pensar, mas o normal é pensar primeiro e depois falar. Santos no falar, ou melhor, santos no pensar. Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, versículo 2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sabe, irmãos, a primeira coisa que nós temos, que Deus exige, uma primeira área, é santos no pensar. Quando você levanta de manhã, o que é que você levanta? Você começa a pensar em quê? Você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus falou em Mateus 6. Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós levantamos e já estamos atrasados, já levantamos, enfiamos o pé no chinelo e já vamos orando, Senhor, tem misericórdia de mim, me guarda, me cuida de mim, do meu carro, da minha família, etc. e tal, em nome de Jesus, e já começa a pensar em outras coisas e vai buscar o reino, não de Deus, o reino nosso aqui da terra. Sabe, irmãos, é melhor que a gente levante um pouco mais cedo, porque Deus quer que você dê a prioridade a Ele. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Já desde o começo, desde o início do dia, na hora do almoço, nós fazemos aquela oração, pedimos que Deus purifique e santifique os alimentos, e está certo, devemos orar nesse sentido, porque hoje os alimentos estão aí com muitas toneladas de veneno